Olá, seja muito bem-vindo ao Painel Univale. Na semana passada, a migração de pessoas dos países africanos e americanos, principalmente do Haiti, foi motivo de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O Eduardo Zanata, especialista em relações internacionais, participou aí dessa audiência pública. Com ele e também com a Marielle de Paula Maurício, que faz parte de uma missão profissional aí, da Igreja Católica, que já foi para o Haiti também, que atende no Haiti, que a gente vai conversar agora sobre o assunto da migração, um assunto tão polêmico e que precisa ser discutido e precisa de políticas públicas aí para atender essas pessoas. Antes disso, a gente vai ver uma matéria aí produzida pela TV Univale para o canal Futura sobre os haitianos, a força de vontade que eles têm de vencer no Brasil com aprender aí a língua portuguesa. Veja aí na reportagem. É domingo, mas ao invés do descanso, eles chegam para vencer mais um desafio: se aperfeiçoar ou aprender o idioma que para eles ainda é difícil, o português. Foi legal te conhecer. Foi legal te conhecer. Novman. Foi legal te conhecer. Cesné seguiu os passos de outros imigrantes, chegou a menos de 3 meses e tenta derrubar a barreira da língua. Levar à l'église, beaucoup de brasileiros, on tava chanter ensemble avec eux, on tava la prier ensemble avec eux, on pas chanter, on pas la prier ensemble avec eux parce que on pas parler. Quando eu vou na igreja dos brasileiros, eu não sei orar com eles, não posso cantar com eles. Eu gostaria de poder cantar e orar junto com eles porque não falo português. O nosso tradutor é o presidente da Associação dos Haitianos de Navegantes, formado em línguas modernas pela Universidade Tecnológica de Santiago, na República Dominicana. Foi professor universitário naquele país e, fugindo das condições precárias do Haiti, resolveu ajudar os compatriotas que estão aqui. Montou um curso e essa cartilha em francês e português para facilitar o aprendizado. Com essa apostila, já bastante haitianos que moram aqui em Navegantes, Itajaí, região, já estão usando. Já temos projeto para que as prefeituras banquem, né, a reprodução gratuita para todos os haitianos na apostila, mas ainda tem projeto. Porque meu objetivo é, com essa apostila, como você pode ver nas aulas aqui, com essa apostila que quebremos a barreira, né? Ou pelo menos diminuir a barreira da língua, né, do português. Deu errado, eu vou embora. A sala fica cheia. Auxiliado por um brasileiro que pertence à diretoria da Associação dos Haitianos, eles aprendem as expressões do dia a dia a se comunicar melhor no idioma oficial do Brasil. Você está errado. A partir do momento que eles começam a falar o português, as barreiras de relacionamento, tanto no seu emprego, na convivência com os demais brasileiros, ela é amenizada. E eles, falando um pouco bem a nossa língua, é uma forma de integrá-los à nossa sociedade. Além da facilidade no trabalho e da convivência com a comunidade, o aprendizado do português cria expectativa para que eles possam continuar uma outra etapa da vida que o terremoto interrompeu: completar os estudos nos ensinos médio e superior. Com mais possibilidade, eu quero aprender, mas aprender a fazer meu estudo. Sou de Haiti, eu sou haitiano, mas eu quero falar, eu falo um pouco, mas eu quero falar mais que como eu estou falando hoje. Eu estou fazendo lá em El Cientos, engenheiro de gestão de naval. Por isso eu estou estudando aqui para eu melhorar mais cada dia. Eu continuo estudo, fazer informática, para estudar bem, para falar bem. É isso que ele quer. Para ganhar mais e progredir no emprego. Sim, para ganhar emprego. É isso. Que ele ia ganhar mais, que ele ia estudar mais e para falar bem português. O ano que vem, o ano 2015, aqui na Associação de Navegantes, vamos colocar todos os haitianos que quiserem terminar seus estudos aqui.
com ou sem papel, já, documentos, porque tem haitianos que durante o terremoto perderam todos os da documentação para comprovar. O que a gente vai fazer, como já fiz com alguns haitianos algumas escolas, eles fazem uma prova para ver mais ou menos o nível, aí eles colocam. Tem haitianos que caem em ensino fundamental, terminando a 9ª série, e outros já que vão começar ensino médio. Pois é, a gente vê o esforço desse pessoal aí que sai do Haiti, fugido aí das condições precárias do país. A Marielle já esteve no Haiti na missão da Igreja Católica e vai poder relatar um pouquinho para a gente de como é o país, e como é especialmente Porto Príncipe, que é a capital. Mas antes de conversar com o Eduardo aí a respeito, Eduardo, do que foi discutido nessa audiência pública lá em Florianópolis. A gente vê aí que quando o pessoal chegou aqui no Vale, não houve tanto burburinho e tanto preconceito como chegando na capital em Florianópolis, né? O que foi discutido nessa audiência pública? Almeri, o que foi discutido lá foram as principais demandas desses novos imigrantes aqui em Santa Catarina, como mencionado assim, educação, a validação dos diplomas, a comprovação da situação ou do nível de educação que eles tinham no Haiti, porque com o terremoto eles perderam grande parte da documentação e os poucos imigrantes que vêm com esse documento que comprove que você tem ou ensino médio ou curso superior, eles não conseguem a convalidação, porque precisa de alguns documentos como tradução juramentada. Então foi discutido como facilitar esse processo. Tem casos, por exemplo, ali em Balneário Camboriú, de haitianos que já conseguiram a tradução juramentada, já comprovaram a situação e já estão sendo encaminhados, inclusive, para pós-graduação. Então, na educação, principalmente moradia, aí é uma reclamação que foi geral do custo de moradia, principalmente aqui no litoral norte, mas aí é uma situação que nós não temos muito, porque qualquer cidadão aqui da região sofre também com isso. E como fazer essa recepção? Muitas reclamações da desinformação, de quantos, nesse último fluxo agora em maio, né, que você mencionou, quantos chegaram em Florianópolis, quantos ficariam em Florianópolis, quantos iriam para Porto Alegre, quantos iriam para Curitiba. Teve muita informação ali desencontrada. E como alinhar isso, criar prioridades e como que o governo do estado, os governos municipais e o governo federal podem falar a mesma língua junto com essas entidades, porque foi muito representativo. Tinha todas as associações de haitianos, por exemplo, do estado, que já são 8, estavam presentes lá, representantes da Associação dos Senegaleses e também até de refugiados do Congo. Então foi bem representativo, assim, o debate foi bem produtivo e entidades, redes que têm dado apoio, principalmente a sociedade civil que tem dado apoio para esses imigrantes, a Caritas, Pastoral do Migrante de Florianópolis, Observatório de Migrações da UDESC, então conseguiram levantar essas prioridades e foi formado um grupo de trabalho que vai se reunir uma vez por mês em Florianópolis para dar os encaminhamentos. Isso é bacana, né? Porque o governo, né, principalmente o legislativo catarinense, vem se preocupando com essa questão, né? Não é só jogar, trazê-los para cá e eles ficam alvo de todo tipo de preconceito também. Mas há uma preocupação também em dar uma qualidade de vida a essas pessoas também que escolheram o Estado e o Brasil para vir começar uma nova vida, né, Eduardo? Sim, e essa preocupação, eu acho que o deputado Dirceu Dresch, presidente da Comissão de Direitos Humanos, quem organizou a audiência pública, ele deixou bem claro que a gente tem que trabalhar conjuntamente para que nós consigamos atender e integrar o mais rápido possível essas comunidades. Porque nós não podemos impedir o fluxo. E não podendo impedir esse fluxo, a gente vai ter opção o que aqui? Ou a gente segrega, ou a gente integra. E esse foi um debate até que eu mencionei para você que a gente chegou a fazer no exterior. E eu acho assim que o Brasil optou pela integração. Então, como que a gente articula isso para que esses novos imigrantes se integrem o mais rapidamente para a nossa sociedade, para que façam parte e se sintam parte aqui da nossa comunidade como um todo. Pois a gente vê aí muitos vindo e qual a razão disso tudo? A Marielle foi numa missão, né? Já participou da missão com profissionais, ela é dentista e é uma missão da Igreja Católica
e viu bem, sentiu bem a realidade do que é o Haiti hoje e qual o motivo dessas pessoas estarem querendo deixar o país em busca de uma nova vida, né, Marielle? Como é que é a situação lá no Haiti, Marielle? Então, a gente foi em janeiro deste ano, né? O terremoto aconteceu em 2010 e mesmo assim a gente vê ainda a cidade muito destruída, né? Eu fui para Porto Príncipe, que foi o epicentro do terremoto, então a gente passeou ali por toda a cidade, pelo centro ali, realmente está ainda muito destruído. A reconstrução ainda está em caminhos devagar ainda, né? Então é totalmente compreensível essas pessoas buscarem refúgio aqui, porque realmente lá está bastante destruído ainda, bem precário. A situação, 80% da população está em situação de pobreza e 54% em extrema pobreza. Então, é realmente bem precária a situação lá em saúde pública. A região onde eu fiquei, que era Santo Nove, a região ali do Porto Príncipe, não tinha saneamento básico, não tinha energia elétrica, água encanada, nem água tratada, tanto que até há pouco tempo atrás teve um surto de cólera. Eles sofreram também com surto de seca. Então, várias outras coisas que também após o terremoto foram acontecendo, que foi dificultando que o país se desenvolvesse, né? Então, é um país de muitos órfãos, a gente visitou muitos orfanatos lá. A gente faz um trabalho conjunto com a Associação Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus e eles visitam, eles ajudam com alimentos que são arrecadados no Rio de Janeiro, vão toneladas de alimentos lá e eles ajudam esses orfanatos. E a gente conhecendo essa realidade ali, muitos orfanatos só nessa região do Santô, onde a gente estava, né? Então também muitas crianças órfãs, então a situação para o desenvolvimento é bastante complicada. O dia a dia é complicado também? Dia a dia é muito complicado, muito complexo, porque mesmo quem está procurando emprego lá não tem onde encontrar, porque o país ainda está destruído. Como no centro ali, os prédios ainda com os escombros, né? As pessoas construindo embaixo dos escombros tendas para poder vender as coisas ali, para poder continuar vivendo. Tem a história que o Frei Afonso, que vive lá, um dia ele estava passeando lá no centro e uma pessoa passou por ele e ofereceu uma coisa para ele comprar e ele não queria comprar, né? Ele não podia comprar na hora. E ela falou assim, por favor, compra, porque eu preciso comer. Então as pessoas vendem algo para poder comer, para poder sobreviver. Então, para conseguir se desenvolver é muito complicado nessa situação, onde você está fazendo aquilo só para sobreviver, para comer, né? Então, tem muitas pessoas que estão nessa situação, né? E os que conseguem vir para cá é realmente buscando refúgio para auxiliar os seus irmãos que estão lá, né? Sua família. Tá certo, então, Jana, fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o Eduardo e também com a Marielle sobre essa situação, a situação legal dos imigrantes aqui e a situação das pessoas que moram lá no Haiti, ainda devastado pelo terremoto. Um instante só. Olá, estamos no segundo bloco do Painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, os nossos convidados aqui no estúdio são o Eduardo Zanata, especialista em relações internacionais, e a Marielle de Paula Maurício, que é dentista e que participa de uma missão aí, a missão com profissionais da Igreja Católica, que também está prestando serviço lá no Haiti. E é sobre o Haiti, a migração para Santa Catarina, o nosso assunto de hoje aqui no Painel Univale. Eduardo, como é que está o Brasil em relação à documentação dos haitianos? Como é que eles chegam aqui? O Itamaraty já estabeleceu uma cota, dá o visto para eles de trabalho lá mesmo, no Haiti, em Porto Príncipe? Como é que está essa situação? Almeri, um problema que foi identificado e principalmente discutido na Assembleia é como combater essas redes ilegais que têm atuado a partir do momento que o haitiano deixa o seu país e faz o percurso para entrar no Brasil. Por exemplo, tem haitianos que levaram 40 dias, tem haitianos que levaram 60 dias, 70 dias, depende do caso, do dinheiro que você tem, porque você
eles vêm, quando eles entram no Brasil, eles têm acesso à documentação, carteira de trabalho, CPF. Então aqui, depois da entrada, eles vão ter uma situação de estar regularizado. Agora, o problema é, até a entrada, eles estão sendo vítimas, porque são pessoas que vêm numa condição de vulnerabilidade, e estão sendo vítimas de redes internacionais de contrabando de pessoas. Dessas mesmas redes, de os chamados coiotes, que nos anos 90 levavam brasileiros através do México para os Estados Unidos. E ainda levam. Então o governo, no último mês, para combater, e isso foi discutido, o governo ampliou a cota de vistos que vai começar a emitir a partir do Haiti, para que essa pessoa possa vir direto num voo, descer em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou já chegar no Brasil com o visto emitido de entrada no país. Então o Brasil ampliou essa cota para que consiga atender a toda a demanda de haitianos que tem entrado, para combater essas redes ilegais. É um visto de trabalho, por exemplo? É isso, seria um visto de... eles recebem uma permanência de 5 anos aqui no país. Para combater, por quê? Porque cobram em média ali $5.000 para fazer esse trânsito, e tem depoimentos de pessoas que acompanharam, pesquisadores, que na entrada do Brasil pelo Acre, você tinha peruanos que, com uma Kombi que cabiam 8 pessoas, eles cobravam de 3 haitianos e tinha uma fila de 10 esperando sem dinheiro para conseguir fazer o trajeto, e eles só levam os 3. Então a gente chega, olha o nível, quando você vê que a pessoa está sendo tratada, a vida de uma pessoa está sendo tratada como uma mercadoria, depende do dinheiro que você tem. Porque se você tem espaço para levar mais pessoas e você se nega porque ela não tem dinheiro naquela situação que ela está, e você prefere levar com lugares vazios, coisa que não faria diferença, a gente está vendo o nível de exploração que chega com outro ser humano. A exploração da miséria, né? Agora, Marielle, como é que essa missão atua, que você participa lá no Haiti, por exemplo? Lá no Haiti a gente atua em conjunto com a Associação Franciscana e também com outros, por exemplo, o CRB, Missionário dos Pobres, e a Missão Belém, que são todas missões da Igreja Católica que tem lá, e também algumas questões protestantes, alguns pastores que pediram ajudas para nós também ajudamos, né? Então a gente vai até o Haiti, por exemplo, agora a gente volta em agosto e a gente vai ficar um mês lá. A gente vai com um dentista, com um enfermeiro, com fisioterapeuta e outros profissionais juntos, né, mais 7 pessoas, e a gente fica ali auxiliando o trabalho que já é realizado por essa fraternidade, que está lá há 4 anos. Então eles realizam um trabalho com cerca de 300 crianças, também a parte da alimentação, de catequese, e como dentista, assim, né, como profissional mesmo. E daí a gente, nesse período também, a gente sai e faz trabalho nas regiões ao redor, né, com essas questões da CRB, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil, que também tem atendimento de desenvolvimento. E o nosso objetivo também é trabalhar com prevenção, né? Prevenção na área de saúde, prevenção na área também administrativa, por exemplo, o meu esposo é administrador de empresas, para também dar uma noção para aquelas pessoas, fazer algumas palestras, ensinar eles assim toda essa questão, para ajudar também eles a lá se desenvolverem, a ver novos horizontes, né? Lá mesmo onde eles estão, naquela condição, poder se desenvolver. Que não é só a questão da pobreza em si, mas a questão também de que vivem sem saneamento básico, né? Vivem sem o saneamento básico. Sem saúde, isso. Né? E sem a condição também de conhecimento para poder sair daquela situação. Então, às vezes, não é que ele se acomoda naquela situação, porque ele não consegue sair. Vai virando uma bola de neve, né? Então, ele precisa você ir de fora, às vezes, para você ter um olhar diferente, um olhar acolhedor também, que é essa a função da missão, que é levar o amor de Deus entre os lugares, né? E nesse amor de Deus mostrar, acolhê-los e mostrar, ó, você consegue sair da situação, a gente vai te ajudar, né? E também a gente poder ser a voz daquelas pessoas, né? Então a gente foi para lá, conheceu a realidade e a gente volta para cá sendo a voz deles. Às vezes eles não têm essa condição de estar aqui, por exemplo, hoje falando. Então a missão também tem esse objetivo, de ser a voz daqueles que mais precisam e os que mais necessitam. Agora, a gente vê os haitianos, muita gente diz que eles estão roubando os empregos dos brasileiros. Na realidade, muitos dos empregos dos brasileiros não querem trabalhar, que é varrer rua. A gente vê pessoas com ensino superior no Haiti varrendo rua aqui, né? Principalmente na região também. E não ganham tanto assim, o dólar está numa situação astronômica, né? De R$3,30. Eles vão trocar esse salário, a gente vê haitianos nas casas de câmbio fazendo o câmbio para mandar para o
para o Haiti uma quantia assim, mas não é muito pouco, ou lá para eles vira uma fortuna, por exemplo? Como é que é isso? É um dinheiro considerável. Uma pesquisa que foi feita agora em Balneário Camboriú sobre imigrantes haitianos na cidade identificou que a maioria desses imigrantes que foram foco da pesquisa, eles enviam entre 500 e R$1.000 para suas famílias no Haiti mensalmente. Esse valor é um valor que sustenta a família lá. R$500 dá em torno de $150, é isso? Um pouquinho menos, aproximadamente. Né? Aproximadamente. Então, é um valor que tem ajudado e tem dado condições mínimas para as famílias no Haiti. Então, e isso que vale mencionar, que as pessoas que vêm para cá, como eu falei, o custo é alto por causa dessa rede ilegal de contrabando de pessoas, são pessoas que têm um mínimo de estrutura. Então elas vendem um carro, elas vendem um terreno, não são aquelas pessoas que estão nos campos de desabrigados, porque como a Mari bem citou, essas são pessoas que não têm já a mínima perspectiva no próprio Haiti. Quanto mais ter condições de custear uma viagem dessa. Vive na extrema pobreza mesmo. Vive na extrema pobreza. Tem estudos que dizem que com $2 por dia, né? Então é uma situação bem complicada, de fome mesmo. Então depende da ajuda humanitária mesmo. Precisa de ajuda. Precisa que a gente olhe com um olhar diferente, né? Não um olhar discriminatório, né? Mas com um olhar acolhedor mesmo. E chegue e acolha essas pessoas. E quem pode ir, quem pode ajudar, né? Que vá, que ajude. Né? Quem pode ajudar os que chegaram aqui também, que acolha os que aqui estão, porque eles precisam realmente da nossa ajuda. Eles, a família deles, eles precisam realmente. Então, às vezes vem um pai de família, deixa toda a sua família, deixa a esposa, deixa filhos, em busca realmente de um socorro, né? Para poder mandar para eles lá. Então, eu sinto essa necessidade acolhedora mesmo. Como irmãos, né? A gente vê todos como irmãos. Então, tanto aqui como lá, né? Tanto aqui como lá. Então, eles precisam da nossa ajuda. Porque como o Eduardo descreveu aí, a situação para chegar no Brasil é muito complicada, né? A gente já teve depoimentos de haitianos que estavam lá no Acre, não, mas antes, na Bolívia, se eu não me engano, no Peru, e que a própria polícia do país entrou e roubou tudo deles e ficaram praticamente sem nada. Então, é uma situação complicada realmente, né? E assim, Almeri, só aquele ponto que você citou do emprego, nós somos uma sociedade de imigrantes, nós somos formados pela miscigenação. Quem pode usar o argumento de que eu sou brasileiro puro? Existe o brasileiro puro? Então, quando eu vejo que... E precisa ser combatido, porque é um discurso político. É mais fácil você se eximir de administrar políticas públicas que trabalhem essa questão, você usar esse discurso de que veio para roubar o meu emprego. Por quê? Porque será que são mesmo 50 mil imigrantes que vão afetar a nossa economia a ponto de gerar uma crise ou aumentar o desemprego consideravelmente? Eu acredito que não. Quando a gente coloca isso em dados numa população de 200 milhões, especialmente uma população formada por vários fluxos migratórios ao longo da história, desde o nosso descobrimento. Então, teve na audiência pública um juiz de terceira geração de japoneses, juiz do TJ, que ele usou a seguinte frase: os japoneses tiveram que esperar 2 gerações para ter um representante no judiciário. Eu espero que esses novos imigrantes não esperem tanto. Olha que bacana. Esses dias eu estava lendo na rede social o comentário de uma amiga que mora na Alemanha. Estava todo esse boom de preconceito dos haitianos chegando a Florianópolis. E ela falou, antes de buscarem nos consulados da Alemanha, da Itália, antes de criticar, veja se você não foi buscar o passaporte Bordeaux para morar na Europa também, né? Como imigrante legal, assim, pegar a naturalização alemã, italiana ou portuguesa, o que seja, né? Na realidade, estamos fazendo o mesmo papel quem vai para fora do país, claro. Ou os antepassados fizeram também, fugiram da guerra, da fome, né? É a mesma coisa na realidade, né? Acho que o pessoal faz uma comparação que o que muda é a cor da pele, e na realidade o preconceito maior acho que está realmente nessa questão de ser negro e vindo de um país de extrema pobreza, né? É isso que a gente precisa avaliar também, né? Precisa.
A gente precisa acolher. E a dificuldade também foi relacionada até na reportagem ali com relação à língua, né? Quando eu fui para lá, eu senti isso, até quem viaja para o exterior sente isso, né? Mas às vezes quando tem aquela realidade do inglês que você fala ali, mas assim, eu senti muito isso. Então você chega lá, por exemplo, você falando do crioulo, eu não entendia, eu não conseguia. Então eu fico imaginando eles aqui, né? Também a realidade deles chegarem aqui no país, além de não conseguir se comunicar, não conseguir pedir ajuda da forma como eles podem pedir, né? Precisariam pedir, também essa barreira da língua. Então a gente também tem que ir compreendendo isso e acolhendo e tentando ajudá-los nessa questão. Vocês estão fazendo isso em Balneário Camboriú também, né? Isso, em Balneário a gente está fazendo uma troca ali, né? Uma troca de ideias, eles vão ensinando a gente um pouquinho, a gente ensina eles também. Todos os sábados a gente reúne uma equipe com uma professora e a gente vai auxiliando eles com a apostila do governo para poder ensiná-los a falar o português. Tá certo, então eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigado, Eduardo, pela sua presença mais uma vez aqui. Obrigado, Marielle. Parabéns aí pela iniciativa também de ir até o Haiti. É uma doação bastante interessante também, né? De profissionais que podem fazer isso também. Obrigado pela presença de vocês aqui. O Painel Univale volta amanhã. Até lá.